E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou confessar aqui para vocês, eu tava um pouco sem ideia. A gripe ainda tá aqui, né? Eu tô bem desanimado hoje. Hoje bateu aqui uma canseira no corpo. Eu vim pro ateliê na força do ódio. Eu vim produzir algumas coisas, estudar, porque hoje eu tiro para isso, para online, né? E eu tava meio sem ideia. Aí, tipo assim, o que que eu posso fazer? Eu não vou deixar você sem vídeo aqui, né? Toda segunda e toda quinta-feira eu tô querendo deixar esses 2 dias. Sábado também tinha vídeo, só que eu não tô conseguindo gravar no sábado. E eu tava sem ideia para fazer esse vídeo. Desculpa até, eu tô meio fanho aqui, eu tô bastante entupido, mas é isso. Então, assim, o que que eu resolvi fazer? Eu gosto muito de ver trabalhos e jeitos de pensamentos de outros artistas, como que eles fazem os desenhos, como que eles fazem para fazer a construção, a criação, a cópia, como que eles estudam desenho e pintura no geral. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre meus, eu vou mostrar um pouco mais aprofundado sobre os meus sketchbooks. Eu separei três mais recentes. Eu tenho esse grandão onde que eu faço bastantes estudos com nanquim, tá? O nanquim, eu tô trabalhando com o nanquim. Aí aqui, ó, ele tá sem tampa. Aí eu boto na tampinha aqui o nanquim e eu abasteço com esse nanquim aqui, ó. Esse nanquim aqui, tá? Esse nanquim aqui da Acrylex eu coloco no potinho e uso essa brush aqui, ó. Essa brush da Pentel. Ela tem um refil, só que eu não vou ficar gastando refil. Não vou ficar comprando refil porque é descartável. Eu vou ficar, um pincel ele é muito bom, então vem aqui, mergulho na tinta e vou trabalhando. Aí eu comprei também um, um pincel bem fininho da Tigre, tá? Que é esse aqui, ó, 440 zero. Ele é bem fininho, então eu consigo fazer desenhos com ele bem legais, tá? Aqui vou mostrar para vocês. Eu consigo fazer linhas finas, linhas grossas. Isso que é importante a gente ali, ó. Beleza? Isso é legal você conseguir fazer. Como você já está podendo ver, esse aqui foi meu último agora, recente, foi hoje. Eu eu vou voltar aqui do início que eu tenho essa coisa de ver de trás para frente. Esse desenho aqui é um modo que eu criei, é um modo que eu criei, porque às vezes eu quero desenhar, mas eu não sei o que. Às vezes a gente tem isso. Tipo assim, você fica scrollando lá no Pinterest durante horas e você não desenha. O que que eu fiz? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma página, vou deixar já o link dessa pasta. Eu chamo de aleatórios do dia. O que que significa isso? Nessa pasta tem várias imagens aleatórias. Paisagens, cartoons, figura humana, anatomia, desenhos estilizados, paisagens, como acho que eu já falei, né? Anatomia. Aqui, outra coisa. O que que acontece? Determinados desenhos, determinadas imagens, você pode estar fazendo só um estudo. Você não precisa fazer super detalhado, como nesse caso dessa criancinha sentada aqui. Eu não fiz, ela tinha a imagem realista. O que que eu fiz? Eu só transformei em volumes, tá? Isso aqui me faz o quê? Me faz eu entender como que são os volumes de um corpo. Eu estou sempre relembrando. É super importante que você relembre. Aí aqui eu desenhei duas caveiras. Nessa aqui eu deixei mais quadrada, tentando observar exatamente esse movimento aqui, ó, da face, né? Tá? Isso, talvez eu poderia até simplificar mais ainda. Aí eu, às vezes eu venho e simplifico mais ainda. Aqui eu fiz até um estudo de tonalidade com nanquim. Eu também botei um pouquinho de aquarela. Deixa eu pegar aqui. Não vou mexer aqui no. Ó, essa aqui é uma paletinha que eu tenho de aquarela. Deixa eu pegar a água que estava aqui. Ó, eu fiz isso mais cedo. E esse estudo, galera, é sempre com o tempo pré-determinado.
tá? Porque você não vai ficar frustrado. Aqui, por exemplo, eu gosto de às vezes desenhar direto com a tonalidade. Uma tonalidade um pouco mais clara, a gente bota mais água. Aí eu desenho, faço a construção antes, tá? Por exemplo, esse soldado romano, na verdade aqui, ó, aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, mas aqui eu fiz uma aguada bem aguada mesmo. Trabalhei assim, ó. Eu fui fazendo uma construção. Nesse caso eu fiz isso. Eu fui fazendo todos os volumes antes da construção do objeto e depois eu fui escurecendo. Eu fui colocando cada vez mais tonalidades, por último os tons mais escuros, tá? Vocês podem notar que eu não usei, assim, não dá para ver, né? Mas nessas linhas fininhas aqui eu usei o pincel também. Você também consegue fazer isso. Se você treinar e tiver um pincel bem fininho, você consegue trabalhar, ó. Isso é muito interessante, porque um outro treinamento importante que você tem que conseguir fazer é o pêndulo. O pêndulo é você entrar assim e sair. Ó, você entra fino, aperta e alivia, tá? Entra fino, aperta e alivia. Isso é super importante você conseguir fazer. Por quê? Porque às vezes a gente vai precisar fazer, isso aqui chama-se peso de linha, tá? Eu não vou aprofundar aqui, mas o peso de linha em determinados locais, ele vai demonstrar que um lugar é mais iluminado. Então, lugares que tem sombra, por exemplo, a linha vai ser mais grossa, um desenho linear, tá? Ó. Conforme e para dentro também. Então aqui às vezes, ó, você vai precisar fazer isso numa dobra de roupa, por exemplo, tá? Isso é super importante que você consiga fazer. Eu acho que o vídeo vai ficar legal, né? Eu tô meio rouco aqui também. Meio não, completamente, né? Mas é isso, tem rodado uma gripe aqui e eu peguei a danada. Deixa eu beber uma água aqui. Talvez o vídeo fique um pouco grande, não sei. Eu vou mostrar do jeito que eu gosto, tá? Então, o canal é meu, né? Se você gostar, comenta aqui embaixo. Esse aqui, ó, por exemplo, também eu já mostrei aqui para vocês estudos de volume, tentando ver os volumes da caveira, né? Que foi mais ou menos assim, ó. Aí aqui é redondo, né? Ó. Seria mais ou menos isso, tá? O maxilar, né? É uma parte móvel. Estudando um pouco de paisagens, um pouco de construção de pássaros, tudo no modo aleatório. Eu vou deixar aqui embaixo. Isso eu ensino dentro dos meus cursos de desenho. Aqui também, sempre lembrando, alguns eu vou me dedicar um pouco mais, porque às vezes é o primeiro, né? Esse foi ontem. Geralmente os primeiros do dia a gente tem, o nosso cérebro está mais descansado, né? Conforme você vai desenhando, você vai ficando mais cansado e sua dedicação ela vai se extinguindo. Isso é normal acontecer. Aqui eu fiz um avião com construção, também um avião mais cartoonizado, desenhos de arquitetura, é super importante. Por que também é importante esse modo aleatório? Porque você não está saindo da sua zona de conforto. Nós temos uma mania de sempre fazer as mesmas coisas. Com o modo aleatório, não. Você vai clicar na pasta, começa com a imagem que aparecer, terminou, passa para o lado, terminou, passa para o lado, terminou, passa para o lado. É assim que eu faço esse modo aleatório. Como vocês podem notar, e é aleatório mesmo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ó. Tá? Um semáforo, um sinal de trânsito.
Ó, isso aqui eu fiz no último vídeo, que vocês viram, quem me acompanha deve ter visto. Isso aqui eu fiz de um modo... eu falei um pouco sobre a construção imaginada, né? Que é o que? Você imaginar a construção por cima do desenho, tá? Você vai desenhar sempre quando você tiver... Por exemplo, eu quero fazer uma bota. Então, quando você faz uma bota, você tem que imaginar o formato do pé, né? Ó. Você tem que imaginar qual que é o formato do pé. Esse é um método que grandes artistas aí utilizam, Kim Jong-gi, Peter Han. Eles desenham, na verdade, sempre com a construção em mente, tá? Aí aqui, ó, o que seria essa construção? O pé aqui do lado, o pé vai ficar aqui, ó. E esse pé, você pode imaginar, porque não está aparecendo o dedo. Se fosse um chinelo, você poderia fazer. Mas se não está aparecendo um dedo, eu fiz aqui, ó, aqui em cima. Né? Não tem uma caneta vermelha aqui. Você pode imaginar uma coisa um pouco mais assim, ó. Você não precisa imaginar como se fosse um pé certinho, né? Aqui eu consigo ver a estrutura de um pé, ó. Tá? Você pode imaginar isso quando você estiver desenhando, fazendo seus desenhos de maneira mais direta, beleza? Aí aqui, ó, esse aqui esse eu não fiz, não gravei. Esse eu gostei bastante de fazer, que foi também direto, desenho direto, imaginando os volumes. Todos os volumes que a gente vai fazendo, a gente vai imaginando o volume por baixo dessa construção, como um exemplo do pé. Aqui, de novo, o modo aleatório, como vocês podem notar. Depois, às vezes, eu faço um esquema mais simplificado, como esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Eu fiz ele mais elaborado, depois às vezes eu faço o contrário. Às vezes eu começo assim para esse, e às vezes eu faço mais elaborado, depois eu tento ver mais simplificado. Aqui tem uma perspectiva com 3 pontos de fuga, ó. Geralmente, isso aqui vai ser uma aulona, né? Geralmente quando você vai fazer coisas que são muito grandes, você está vendo um castelo lá de baixo para cima. Você vai fazer a perspectiva com 3 pontos de fuga. Vai ter um ponto lá em cima, eles vão se encontrar lá em cima. Vai ter uma linha do horizonte aqui embaixo. Ó. Bem onde que você vai estar. E aqui também, todos afunilando assim, ó. Aí você faz aqui a sua... E, de novo, a construção também é feita imaginando essa grade, tá? Você tem que conseguir imaginar. Não é que você tem que conseguir, caso você queira fazer assim, tá? Não é errado você fazer a malha, tá? Não existe erro. Se ela tá aqui para te ajudar, ó, tá? Beleza. É isso. Esse foi no dia 26. De novo, ó, uns mais elaborados, como esse castelo aqui, outros nem tanto. Aqui tinha um gato, eu não gostei tanto. Esses aqui eu anoto, tá? Esse aqui foi uma criação, foram só criações. Eu fiz a criação pensando nos volumes, depois eu criei os volumes. Ainda tem muito que evoluir, mas está indo. Aqui um pouco mais de criação, bem doida. Eu às vezes deixo a mente fugir da realidade e começar a criar cartoons, uns bonequinhos meio malucos. Esse aqui é muito legal, que a gente chama de linhas de envolvimento,
que é você só desenhar com linhas curvas, né? Então aqui, ó, eu posso só fazer assim, ó, para fazer entender uma perna, ó. Aqui eu botei um pouquinho de água para, deixa eu botar para cima aqui, clarear, ó. Não sei se está dando para vocês verem. O próprio pé, né? Isso é um bom estudo para você entender o volume dos objetos que você está desenhando. Aqui é um desenho aleatório que eu gosto de fazer também, que é mais para soltar. Eu sempre, geralmente, é mais gestual e eu gosto desenho orgânico, né? Que é o que eu deixo. Aqui não tem uma forma, ele não tem uma forma específica. Simplesmente eu deixo a minha imaginação fluir e eu gosto de fazer com volumes mais dinâmicos, né? Esses volumes mais orgânicos, assim. Eu já falei sobre eles aqui também no canal. Isso é muito legal você estudar. Aqui são algumas criações, tentando relembrar alguma coisa. Mais criações. Aqui foram só criações, eu lembrei. Isso eu fiz num domingo, estava em casa à toa e algumas coisas me vêm em mente, eu estou desenhando lá, olha que maluquice. Aqui é o modo aleatório de novo, vários rostinhos, depois eu tento planificar alguns. Esse estudo é muito legal, que é um estudo de rotação de carro, né? Tem um site, se eu lembrar eu coloco aqui embaixo na descrição, que ele é muito maneiro, porque você tem vários objetos, e você, até figura humana, você consegue rotacionar, tá? Os objetos. Aqui eu já estou inventando modo, ó. Tô inventando modo aqui. Parte de baixo é mais escura, né? Acontece isso muito comigo. Eu, quando tô fazendo alguns desenhos, às vezes me dá vontade no meio ali. Ó. Aí eu venho e mando ver. Aqui a roda é mais escura, né? E essa folha ela não é própria para muita água. Então a gente vai com um pincel mais fininho, ele já não enche tanto. Ele não enche tanto. Então a folha ela não fica saturada, né? De tinta, tá? Aqui, isso é importante vocês entenderem. Eu sou assim, eu meio que dou uma viajada. Mais criações de corpo, escorço, cópia. São cópias. Aqui um pouco mais elaboradas, fazendo todo o volume do corpo, a musculatura, tentando entender toda a musculatura do corpo. Né? Manequização é uma... Manequização é você fazer um manequim, tá? Existem vários níveis de manequim, níveis mais realistas e níveis mais, não é simbólicos. Existe um mais realista onde você faz os volumes todos do músculo e o nível, isso aqui é um manequim mais elaborado, né? Esse manequim aqui. Esse aqui, ó, do garotinho, é um manequim mais simples. Você pode notar a diferença desse para esse, tá? Aqui um pouco de construção, cópia de livros, né? Aqui entendendo um pouco a rotação do braço,
Perspectiva olho de peixe. Eu posso estar fazendo um vídeo desse para vocês. Esse foi um lugar que eu fui tem alguns dias. Foi no dia 8/5. Eu estava lá esperando. Eu não desenhei lá, tá? Uma curiosidade. Eu tirei uma foto com a câmera aberta. A gente vai rodando a câmera assim, ela pega essa visão. Aí depois eu juntei no Canva. Não ficou muito bom, mas aí com essa técnica do olho de peixe a gente consegue unir e fazer o desenho ficar melhor. Aqui foi mais alguns estudos. Ó, quando é um ponto de fuga, a gente faz com 5 pontos de fuga. Quando é com 2 pontos de fuga, uma visão que você tem 2 pontos de fuga funilando, é com 4 pontos de fuga. Tá? Eu posso estar fazendo isso aqui foi eu tentando imaginar, tentando pegar um pouco. O Kim Jong-il ele faz muito essa visão. Aqui é eu sentada no meu ateliê. Eu fiz uma malha, não sei se está dando para vocês verem aí. Esse aqui eu gostei bastante, que foi um estudo de ângulos diferentes, onde eu criei um desses, eu não sei qual foi o primeiro, eu acho que foi esse. E depois eu desenhei a caixa primeiro no plano, no chão, e fiz todos os manequins. Aqui alguns animais, modo aleatório de novo. Vocês podem ver que tem um pão, um porco, um burrinho, um cavalo aqui. Aqui também foram... Esse daqui eu achei bem legal, um estudinho bem simples. Mas eu quis fazer um cenário em 2 ângulos, como se estivesse rotacionando a câmera, né? Deixa eu botar para cima. Esse aqui, sem referência, eu anoto. Tá? Anatomia de memória, eu sempre anoto. Porque senão depois eu esqueço se eu fiz copiando. É bom para você ver sua evolução. Eu gostei bastante desses aqui, porque esses aqui nenhum foram até esse que tem um discurso bem elaborado, foram de cópia. Então é um mérito seu. Quando você faz um desenho sem estar copiando uma referência que está ali do seu lado, é super importante. Aqui eu anotei, ó, sem referência, desenho solto, desenhar a pose que vier na cabeça. Sem julgamento, só fazer. Tá vendo? Coloquei aqui. Aqui algumas rotações, rotação de quadril ou qualquer parte de um objeto qualquer, né? Tentando criar com a construção na cabeça, esse aqui, tá? Espremendo, fazendo meio que uma coisa assim. Isso aqui tinha a referência, estão todos em perspectiva. Eu tava só o manequim tentando... Geralmente, escorço de manequins em perspectiva, assim, visto de cima ou visto de baixo, quase sempre vai ter uma perspectiva com 3 pontos de fuga, tá? Quase sempre. Essa perspectiva que eu mostrei no exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Veja que interessante. Um objeto, uma paisagem, um castelo, também faz a mesma coisa. Né? Muito doido, né? Isso aqui são vídeos no YouTube que eu assisto. Bem legal também. Mais algum estudinho. Isso aqui eu faço às vezes aleatórios. Aqui um pouco mais elaborado. Aqui fisionomias, ó. Só. Esse aqui foram copiando. Foi do site Line of Action. É bem legal esse site. Tá? Aqui eu botei a linha do horizonte, ó. Nesse caso aqui. Porque tudo que está acima da linha do horizonte, você vai ver a parte de baixo. Tudo que está no meio da linha do horizonte, você não vai ver nem a parte de cima, nem a parte de baixo. E tudo que está abaixo da linha do horizonte, você vai ver a parte de cima. Claro que se você torcer, né, se você fizer para frente ou para trás, vai ficar um pouco diferente. Mas aqui você está vendo a parte de baixo do tórax, a parte de baixo do queixo, do nariz, tá? Isso é super importante. Se eu cortasse o tórax aqui, ó, ia ser uma forma mais ou menos assim, ó. Ó, simplificando, né?
Você tá vendo essa parte de baixo aqui do tórax. Beleza? É isso. É super importante você conseguir fazer essas coisas. Mais manequização, manequim mais realista, gestual, mais manequim, tá? Aqui eu fiz um gestual antes, ficou grande. Aí eu vou anotando coisas que às vezes... Aqui, ó. Aqui eu fiz a construção e depois eu fiz só a line art dele. Só para entender como que fica a perspectiva. Vocês podem notar que as costas aqui, ó, fica quase que não aparece o comprimento, né? Aqui eu estava na pegada de estudando o torso. Aqui é torso feminino. Mão. União de formas. Mão, mais mão. Um pouco de linhas de envolvimento. Aquelas linhas que eu mostrei para vocês logo no começo do vídeo. São essas linhas que estão em vermelho aqui, ó. Tá? Ó. Esse foi uma criação que eu gostei bastante. Foi totalmente do zero também. Aqui, criação, umas cópias. Estudo de silhueta. Mais manequim. Cópia em casa, sentado no domingo. Esse cachorrinho eu achei ele muito da hora. Aí eu fiz ele. Tem coisas que eu acho que são muito maneiras a gente reproduzir. Estudos de caixa. Método C de fazer caixa. Criação. Não botei a data. Criação, essa criação também. Até coloquei aqui, ó. Curti. Essa criação ficou muito da hora. Depois eu fui analisar. Algumas coisas ficaram grandes, mas não tem problema nenhum. Aqui foram cópias. E esse também foi uma cópia. Esse desenho eu lembro que eu fiz ele com... Eu esbocei primeiro a construção toda, tá? Esse aqui eu esbocei a construção toda. Esse foi um dos que eu estou utilizando. Aí o que eu gosto de fazer? Eu tenho um outro aqui, ó. Esse eu vou passar um pouquinho mais rápido, já tem 27 minutos. Vou botar aqui. Que esse sketchbook aqui... No começo... Só assim, eu sou meio maluco. Tem uns desenhos bem antigos aqui. Ó, com caneta. Deixa eu botar aqui para ficar melhor para vocês verem. Ó, grafite. Nanquim. Caneta. Esse aqui eu esbocei todo com lápis de cor antes. Esse eu esbocei e não fiz a arte final nele, né? Eu poderia fazer essa arte final depois. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo se você acha que é interessante. Ó. Eu continuar esse carinha com cara de doido. Aqui tem uns estudos, ó, mão. Isso aqui é coisas bem aleatórias que me vêm. Eu tô desenhando e deixo anatomia, mais anatomia, ó. Aqui é torção, né? Algumas anotações. Ó. Tudo isso aqui gestual, desenho gestual, bem rápido. Esse aqui é o modo aleatório, de novo, ó, um olho, uma paisagem, esse, ó, o que é legal? O que é bom eu fazer esse vídeo? Porque conforme eu vou fazendo, eu lembro. Deixa eu ver se tá dando para ver legal aqui. Eu lembro o que eu fiz. Aqui, por exemplo, eu tinha a pessoa inteira, mas você pode focar numa parte específica da imagem. Não precisa só estudar o desenho todo. Pode focar na parte específica. Eu estudei a mão que estava puxando um tecido, né? Eu achei bem legal. Isso aqui é um roll que eu gosto bastante. Esse foi feito com giz pastel oleoso. É até legal depois eu estar falando para vocês. É um artista que eu curto muito. Ele pinta com óleo, que se chama Michael Lipke, tá? Aqui um estudo de mão.
Aqui são algumas ideias muito doidas que eu tive. Ó, mais ideias, ó. Esse foi ano passado. Ó, mais algumas ideias, desenho de observação. Coisas doidas. Uma árvore que não saiu. Eu tenho vários assim. Esse ficou bem legal. Frases de livros que eu gosto bastante. Outra criação. Mas olha que interessante. Isso aqui é super importante você ver. Isso aqui são ideias que me vêm, ou quando eu estou lendo alguma coisa, ou vejo alguma coisa, a ideia me vem, um insight ali, né? Aqui eu esbocei bem toscamente, levantando a si mesmo. Isso pode se tornar uma arte grande ou não, pode, mas está salvo. Você salvou aqui no teu HD. Tá? É como se fosse um HD externo isso aqui. Então, você vai anotando as ideias. Aqui, por exemplo, ó, também tem uma ideia bem doida aqui, ó. Então você tem que ser capaz de fazer isso. Aqui foram alguns textos que eu escrevi para o meu Substack. Lembrando que eu tenho uma newsletter toda semana, eu estou tentando fazer toda semana de novo, onde eu escrevo sobre meus pensamentos. Aqui foi no meu aniversário que a gente foi para o nosso um lago que tem aqui perto na minha cidade, em Miguel Pereira, Lago de Javari. E a gente ficou lá relaxando. Aqui foram alguns estudos. Mais alguns estudos. Ideias. Desenhos malucos. Isso aqui acho que foi algum aluno que desenhou aqui. Aqui, esse caderno ele já começa a se tornar um pouco... Aqui ainda não. Método C. Aí aqui ele começa a se tornar... É muito doido. Eu começo a transformar ele só em estudos. Esses aqui são livros que eu leio. Aqui, ó. São livros que eu leio. Às vezes eu tô assistindo um vídeo no YouTube. Tô sentado e o cara tá falando, eu começo a desenhar o rosto dele. Tá? Aqui tem alguns desenhozinhos, mas nada muito. Isso são estudos de livros para arte, de artista no geral, e também não. Esse livro aqui, por exemplo, qual é o nome desse livro aqui? Não a arte, não. A Guerra da Arte, eu acho que é a Guerra da Arte, mas se não for, ó, ideia, eu tava lendo e veio a ideia. Aí aqui mais algumas coisas e esse acabou também. Aí, ó, vou fechar aqui, tem esse último aqui, que ele é um pouco mais baratinho. Eu utilizo ele para fazer estudos aleatórios, todos, né? Aqui são rotações de caixas. Vou botar aqui. Caixas, armas. Essa parte que é muito legal de você fazer como se fosse um barco, uma nave, né? Com linhas de guia. Isso aqui são todos livros, cursos que eu faço. Mais alguns esquetezinhos, né? Ó, são esquetezinhos, eu fico me imaginando nos locais e eu tento recriar. Isso foi em aula. Essa criação aqui foi em aula com alguns aluninhos, crianças, para mostrar bolinhas, sobreposições de esferas, né? Esse aqui eu fiz um vídeo no YouTube. Memorização de peças de carro, né? Bridge, George Bridgman. Esse aqui, ó. Trabalhando um pouco. Esse aqui também é. Alguns são criações, até eu escrevi aqui o Bridgman. Cópia do Kim Jong-gi, aqui, ó. Esses aqui são todos os desenhos dele. Todos. Esse. Eu tava tentando
masterizar um pouco o estilo. Quando a gente copia, nosso cérebro ele vai associando, né? Isso aqui já são cópias do meu estilo mesmo. Esse aqui também. Ó, lembre-se, neste mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer o nosso trabalho. Eu tô aqui cheio de gripe, dor de cabeça. Tô gravando, fazendo esse vídeo aqui para você. Então, curte, não se esqueça de curtir aqui embaixo. Aqui são estudos de um livro Morfo, Simples Formas. É bem legal esse livro, se você quiser estudar com mais profundidade a anatomia, vale bastante a pena. Você consegue encontrar com bastante facilidade materiais em PDF. Sobreposições em T, faz um Tzinho, né? Aqui, por exemplo, sobreposições em T sempre mostra o que está na frente. A gente tem que ser específico, por exemplo, aqui, ó. O que está na frente, o que está atrás. Essa parte aqui é uma sobreposição em T, beleza? Mais manequim. Conforme você vai fazendo o manequim, o seu cérebro ele vai memorizando como que é a construção e vai ficando cada vez mais fácil. Ó, cópias de carros em ângulos diferentes. Esse ficou bem doido, né? Memória. Aqui são artistas que eu anoto, bem legais, que você pode dar uma pesquisada depois. Tem um palavrão aqui. Dos que eu sempre estou citando aqui, tem o Peter Han, que é esse aqui, o Kim Jong-gi e o Karl Kopinski, tá? Os outros, Katsui Terada eu falo pouco, mas também é muito. O cara é brabo. Tem esse aqui também, Herbert Montand, o Dong Kim, eu não sei como que fala direito. Esse Norm Schurman, ele já faleceu, e o Kim Jong-gi também, coitados. Professor do Peter Han e o Charles Hu. Esses, assim, são os tops. Tem outros, tá? Eu não vou saber todos, na verdade. E aqui, ó, tava numa pegada de estudar torso, clavícula, tórax. Depois eu fui para coisas mais específicas. Sapo. Linha de desenvolvimento de novo. Você pode ver que, tipo assim, é uma repetição. Você vai repetindo. Ó, esse aqui ficou bem legal, por quê? Porque tem a construção e tem o desenho mais elaborado. Aqui tem um outro cenário que eu também fiz. Eu gosto bastante de estudar cenários. Isso aqui eu vou ter a data errada. Não é 5 não, é 4. Cenários com pessoas, perspectiva, fazendo alguma coisa. Isso aqui já é um curso que eu estou fazendo, que eu fiz, né? Na doméstica do Dr. Draw, Dr. Draw. Ele é bem legal e vai te ajudar bastante nessa questão de entender equilíbrio, volume, tá? Ele chama de legibilidade. Você enxergar a silhueta e você já vê, facilitar para quem vai ver o que seria isso aqui, né? Aqui alguns desenhos soltos, caveiras de memória. Isso aqui eu acho que é alguma coisa que eu estou fazendo para um curso que eu vou fazer para vocês. Isso aqui é prática solta. Isso aqui são comentários, vou passar rápido. Isso aqui foi de um comentário de um curso que eu estou fazendo. Isso aqui também são vídeos, estudos de como a gente pode masterizar estilos, né? Aqui, de uma forma simples, eu posso partir para outras muito mais elaboradas. Ó. O cilindro, na verdade, se transformou em todas essas peças aqui. Tá? Sempre. Copiar entendendo os volumes. Aqui, ó. É isso que eu estou sempre fazendo com vocês. Entender os volumes. Você tem que entender os volumes. Tá? Aqui, ó. Sempre entendendo que aí você consegue colocar em outros ângulos. E esse aqui é um outro curso também que eu estou fazendo. Bem legal. Esse eu estou gostando bastante. Que é a estilização. Você vai estilizar aí
Acabou. Acabou. Isso é que eu estou trabalhando ultimamente. Não estou pintando muito. Estou focado mais nos estudos de desenho. Isso para trazer coisas novas para vocês. Lembrando que eu já tenho meu curso Fórmula do Desenho, onde tem muita coisa boa, mas vai ter mais coisas legais lá dentro. Eu estou na dúvida ainda se eu crio um curso do zero ou se eu transformo esse Fórmula do Desenho num 2.0. Ainda não sei. Estou abrindo o jogo aqui com você. Comenta aqui embaixo se você acha legal criar um curso do zero ou dar uma repaginada no Fórmula do Desenho. Todos os cursos estão na descrição desse vídeo aqui embaixo, beleza? É isso. Hoje eu não desenhei muito. Estou um pouco baqueado com essa gripe, como vocês podem estar notando na voz. Mas é isso. Vim aqui gravar esse vídeo para você. Eu quero, assim, no fundo do meu coração, que esse vídeo vá para bastante pessoas, faça diferença aí no seu aprendizado de desenho, de arte, de pintura no geral. E é isso. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Me dê dicas também de novos vídeos. E é isso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Você já é um campeão se você chegou nesse final. Eu sempre falo que é super importante a gente se aprofundar no conhecimento. E esses sketchbooks aqui são a prova que eu estou me aprofundando. E é super legal. É difícil, tá? Às vezes você vai estar cansado, vai estar chato ali. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!